Olá, tribo Conteiro! Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui juntos para mais um dia de Conteiro. Que delícia! Vem chegando que a conversa é boa, vem chegando que esse é o lugar de escuta, gente. É esse lugar da gente compartilhar histórias, aquilo que eu mais gosto nessa vida, histórias e conexões humanas. Olá, Maitê, seja bem-vinda! Tudo bem, gente? Dá tempo de chamar todo mundo, que ainda tem muito lugar aqui. Ó, a gente está num auditório enorme, cabe todo mundo, mesmo com o distanciamento social que a gente precisa ter em tempos de Covid, né? É isso. Mas é uma delícia. Meu coração entra assim quando a gente, nesse momento de Conteiro, entra explodindo. Porque o Conteiro é exatamente esse canteiro de gente, esse clube de histórias, que é uma delícia e que eu amo. Olá, tudo bem, Werneck Paiva? Esse é o fiel, né? Tem que estar aqui sempre. Adoro. Vamos entrar que a gente tem coisa boa pra gente ouvir. E hoje eu tô, assim, extremamente feliz, porque essa conversa com uma pessoa que eu conheço, ó, há muito... Acabou de chegar. Igor, eu tô indo aí te pegar, meu querido. Que delícia, meu coração tá explodindo. Gente, vamos lá? Vamos? Meu nome é Kátia Werneck, eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Hoje é dia 22 de outubro, no Brasil são 16 horas, em Portugal, onde está o Igor, e aqui em Londres, 20 horas. Para os amigos aí da França, galerinha de Paris, que está sempre junto, 21 horas. Estamos conectados, todo mundo junto e misturado do jeito que a gente gosta. A conversa hoje é com Igor Lopes. Igor Lopes é jornalista, é escritor e é um cara que trabalha com mídias sociais, fazendo a conexão entre duas culturas, cultura de Portugal, entre dois países, entre Portugal e Brasil. É um cara que tem um monte de coisa para contar pra gente, para compartilhar, e é uma pessoa pra lá de especial para mim. Então recebam o Igor aqui com aquele sorrisão já, com aquele sorriso largo no rosto. Eu com essa cara de boba. Vamos lá, Igor, tô te pegando. Que delícia. Que delícia a gente poder estar junto ainda que assim, né, virtualmente. Oi, coisa boa, Olá! menino! Tudo bem? Tá me ouvindo Tudo. bem? Ouvindo muito bem, te vendo muito bem, muito feliz também. Muito feliz de estar aqui com você, com esse teu Muito, grupo aí lindo. do Conteiro. Muito feliz que eu tô, porque assim, você e sua mãe, assim, como eu sempre te falo, moram assim muito no meu coração e desde sempre, desde o primeiro momento, assim, que a gente se conheceu. Vocês fazem muito parte aqui do meu coração. Eu digo que é na ala ali privilegiada do coração, vista mar, porque vocês são especiais demais para mim. Verdade. E você também pra gente, você sabe, né? Uma família, e como toda família e como todos bons amigos, a gente às vezes não consegue estar junto tanto tempo, mas parece que a gente nunca deixou de se ver, né? Que a É gente isso, nunca tem que ser deixou de bom. compartilhar. É isso, mas é assim com as pessoas que têm afinidade, com as pessoas que se gostam. É isso, é por aí mesmo. A gente pode ficar, ó, anos e anos, e a gente está anos e anos e Verdade. anos sem se ver, né? Você agora não Aliás, sabe mais em que cidade você quer morar, né? Você está escolhendo não, várias aí. a que eu quero morar eu até sei, viu? A que eu quero morar eu até sei. Uma das que eu É? quero morar. Eu gostaria muito de morar aí em Portugal, perto de ti, Ah, você ou ia na adorar também. Bahia. Eu tenho certeza que eu ia adorar. Mas eu tô feliz nessa andança de mundo, eu me sinto muito privilegiada por poder fazer essas experimentações e conhecer novas culturas. E eu me sinto realmente muito cidadã do mundo. Eu estou muito feliz agora em Londres, começando uma nova história e que a gente tenha muitas histórias boas para contar dessa experiência. Com certeza. Essa é a verdadeira riqueza da vida, né, Kátia? Você poder experimentar isso, trazer para você essas experiências, essas vivências, sobretudo para o teu filho, também para o teu marido, para a tua família. E eu estava me programando, assim, eu já tive a oportunidade de ir a Paris algumas vezes a trabalho, isso no iniciozinho dos anos 2000.
E é uma cidade que era o meu sonho conhecer, adoro, e sou apaixonado pela Cidade de Luz, enfim. E estava contando os dias para poder voltar e ser recepcionado por você lá, etc. E de repente a pandemia aparece, eu olho para a Kátia, ela está em Londres. Olha que Não, mas maravilha. a Kátia está em Londres, mas o coração da Kátia pertence à Cidade de Luz, assim, loucamente. Quando você estiver na Cidade de Luz, com certeza, em 2 horas eu tô lá e com certeza vou estar com você lá e com certeza eu te mostro a cidade, todos os meus cantinhos preferidos e te mostro todas as coisas que eu, nesses últimos anos, pude experimentar de Paris, né? E Paris, de fato, cara, é uma cidade apaixonante. Fantástico. Apaixonante. Sobretudo aquela parte que foge dos olhares bem turísticos, né? Tem muita coisinha bacana. Muito. Sobretudo. Igor, e você, cara? Você é outra coisa assim apaixonante, porque, bom, a gente vai voltar um pouco. Vamos lá atrás, Igor. Você se lembra como a gente se conheceu? Eu me lembro. E faz bastante tempo, hein, Kátia? Bastante tempo. A gente se conheceu numa realização de um sonho, né? A minha mãe sempre, meus pais batalharam muito para me dar novas experiências, assim como você faz com a tua família e tudo. E em 1996, a gente conseguiu realizar o sonho de fazer uma viagem internacional fora do eixo Brasil-Portugal, que para nós é sempre sempre foi muito frequente, né? A nossa família juntava aquele dinheirinho 2, 3 anos para passar 30 dias em Portugal, nas nossas raízes, etc. E teve um ano que a gente decidiu se aventurar, a gente fez uma viagem internacional aos Estados Unidos, né? E a gente foi para Disney, aquela viagem que todo adolescente faz, conhecer e tal. E a gente foi através de um grupo, né? Uma excursão, né? Com gente muito bacana. No início a gente falou, poxa, de repente a gente vai nessa excursão, não vai dar para aproveitar nada, é tudo muito segmentado. E quando a gente conhece a guia desse grupo, Kátia Werneck, que não deixa nada ficar ali na mesmice, ela nos mostrou, tivemos a oportunidade de conhecer os parques da Disney naquela época, durante, acho que foi 18 dias, eu não me esqueço disso. 18 dias. Super viagem, né, cara? Muito. Um grupo muito legal, fiz muitas amizades lá, que infelizmente a gente não conseguiu acompanhar ao longo da vida, mas conheci muita gente bacana. Primeiro, para sair do Rio foi um parto, que não sei se você lembra, a gente foi pela Tower Air, que já não existe mais. Eu lembro que era um parto mesmo. Era um parto, e assim, o avião já não decolou do Rio porque deu problema, a gente esperou, perdemos ali algumas horas, mas eu me lembro com muito carinho de você mostrando, você tem uma experiência muito grande nessa viagem, né, para Disney, em outros destinos também. Não sei se você fala muito sobre isso, mas você era uma das referências em termos de Rio de Janeiro, de levar as pessoas para Miami, para Orlando, para conhecerem. E eu tive a felicidade, eu e minha mãe, conhecer esse destino com você, e você com a tua bandeirinha branca lá da empresa para qual você trabalhava naquela época, né? E cara, foi muito legal. Foi um grupo muito especial. Esse grupo foi muito especial. Eu lembro que quando eu acordei, quando a gente chegou de viagem, Igor, eu fui dormir, e no dia seguinte eu acordei com uma depressão, quase uma depressão pós-parto, bicho, de não estar com vocês. Eu estava muito acostumada a levar os grupos, mas esse grupo foi uma conexão, uma coisa assim, um encontro tão encaixado, tão E rico. tinha assim, não sei se você recorda, tinha muitas gerações, tinha 3, 4 gerações do grupo. E, cara, parecia que não tinha geração nenhuma. Todo mundo vestiu a camisa do grupo, um cuidava do outro, pô, e você mostrava cantinhos que só você conhecia, era um olhar diferente. E uma coisa que para mim me marcou muito, eu estava fazendo 16 anos nessa época. Eu viajei com 15, era meu presente de aniversário, e faço 18 de agosto, a gente viajou em junho, julho, se não me engano, e quando a gente voltou em agosto fiz 16. Então eu estava numa fase de descobertas ali, até de estudos e tudo. Então foi a época que eu entrei para estudar inglês. E eu achava um saco estudar inglês, né? Eu com 15 anos queria fazer qualquer outra coisa, menos cursinho de língua, né? E, cara, existe um Igor, estudante de língua inglesa, antes e depois da viagem. Porque na viagem aquilo me estimulou de uma tal forma a ter que me virar. Incrível. E, cara, quando eu voltei muito apaixonado e parece que eu aprendi palavras de vocabulário,
né, do inglês, que entraram por osmose. E eu comecei a ter uma desenvoltura muito boa no inglês e foi um marco para mim aquilo. Viagem é o dinheiro mais bem utilizado na vida, sem sombra de dúvidas. Porque assim, a gente respira outras coisas. Eu me lembro também, Igor, da sua paixão por aviação. Você sabia todos os aviões, qual era a empresa, qual era a fabricação, qual era o modelo. Conta pra mim, essa paixão ainda existe, ainda é real? Você ainda é apaixonado por... Ainda é real, ainda sou apaixonado. Nesse meio de mudança, né, Brasil e Portugal, que levou um tempinho até a gente vir e trazer as nossas coisas e tal. Eu tenho 297 maquetes de avião, todas de pelo menos 45 centímetros. Eu sou um apaixonado por aviação. Gosto de aviação comercial, sobretudo, né? Essas empresas aéreas conectam os países, etc. Ainda tenho algumas maquetes ali na estante e sou um apaixonado. Eu, antes de fazer a faculdade de jornalismo, eu fui tentar fazer um curso. Não existia curso superior na época, era um curso como você tirar uma autoescola. Você fazia cursos de aviação, né? Civil, etc. e tal, para chegar na aviação comercial. Fui fazer a prova, passei. Mas na parte médica eu sempre tive um pouquinho de pressão alta. Né? Sempre fui gordinha, a pressão alta estava sempre aparecendo no limite e não passei por isso. Pela prova física. Que sacanagem! Me deixou muito frustrado, muito frustrado. Bom, mas o lado bom dessa história é que você se tornou jornalista e a gente... Verdade. E um super jornalista, e isso toda história tem um lado, a paixão continua, mas o lado bom é que trouxe aí pra gente não só um jornalista, mas como um escritor. E eu quero conhecer essa tua história, cara. Eu quero conhecer como é que surgiu esse teu gosto de escrever, e conta pra mim. Sempre gostei também mesmo com jornalismo, sempre gostei de comunicação, né, de jornalismo. E com essa decepção na área da aviação, eu falei, cara, vou seguir meu outro sonho, comunicação, estava muito mais acessível. E acabei que no Rio de Janeiro eu me inscrevi no ano 2000, para várias universidades que eu fazia vestibular, públicas, privadas e tal. Mas eu sempre quis estudar numa que foi a Faixa, lá em Botafogo. Faculdades Integradas Ela Alonso, que tem uma sede em Botafogo. E uma super tradição na comunicação, né? Muito. E nessa época, era uma época assim, de ouro da Faixa, porque todos os profissionais estavam muito bem colocados no mercado de trabalho. Então era uma referência, você olhava para a comunicação social no Rio de Janeiro, era Faixa. Só que era um investimento que não é para todo mundo, já não era naquela época para todo mundo, e aí eu tentei as públicas e tal, só que todas as vezes que eu fui fazer vestibular para as públicas, eu não acordei no dia da prova, parece uma coisa. Sabotagem, a UERJ e o FRJ... Mas foi uma coisa assim, eu até hoje assumo que o meu caminho era realmente o que eu fiz, porque no dia da UERJ eu não acordei, eu fui dormir cedíssimo o dia anterior, estava tudo programado, meus pais com o carro na porta para me levar, para não perder o horário, eu ia chegar 2 horas antes, não acordei, ninguém na minha casa acordou, nenhum dos meus parentes que costumava ligar para avisar, nesse dia todo mundo esqueceu o UERJ e o FRJ. E aí acabei fazendo a Faixa como uma última opção, apesar de ser minha primeira. Entrei, me formei por lá, foi uma experiência maravilhosa. É uma faculdade muito, além de ter a parte teórica, ela tem uma parte também prática muito grande. E aí, nesse caminho, já no meio da faculdade, eu entrei para a área de rádio. Eu trabalhei em rádio há alguns anos, como estagiário, óbvio, né, fazendo estágio. Era uma época em que o estágio não era obrigatório para você cumprir o ensino superior, né? Hoje você já tem alguns créditos ali obrigatórios na época do estágio. E trabalhei apresentando, fui narrador de futebol, trabalhei no campo do Maracanã. Que legal, que experiência legal. Foi muito legal. bom. Eu comecei no esporte mesmo, fazendo jornalismo esportivo. E a Faixa é uma escola muito aberta de pensamento, né? Que traz também uma inquietação, uma efervescência. Te desafia. Assim, desafia o tempo inteiro. Sim, você está ali, você está no meio de pessoas que pensam, e é muito bom que pensam diferente do que você pensa. Que você troca, é assim, né? Que a gente cresce, É assim que a gente cresce e que foi muito bacana. Foi uma experiência que eu não trocaria por nada, e é por isso que eu te falo, eu acredito muito em destino. Né? O meu destino era passar por aquela academia, né? Então foi muito importante para mim. Em 2004 eu me formo, em dezembro de 2003 eu me formo,
né, em comunicação social com habilitação em jornalismo, e nisso já estava fazendo aqueles estágios no rádio, como eu te falei, mas aí eu decidi, conversei com os meus pais, decidi que queria morar fora do Brasil. Não por dinheiro, não por emprego, eu talvez aceitasse até na época arranjar um emprego fora da minha área, mas eu queria viver em Portugal. Era algo que estava me chamando, minhas raízes, né? Meus pais, a família do meu pai é de uma região em Portugal chamada Trás-os-Montes, né? As cidades mais conhecidas dessa região são Vila Real e Bragança, né? Neva pra caramba nessa região. E a região da onde tem as origens da minha mãe, né, dos meus avós maternos, é onde eu estou agora, Armamar, região do Douro, em Portugal. Para quem não sabe, é aqui que é feito o vinho do Porto, não é em Gaia. Gaia só vende. Então, o famoso vinho do Porto, os famosos vinhos do meu quintal, aqui atrás. Todos os meus vizinhos são produtores de vinho, que são os Igor, vinhos... eu tenho que ir para aí. Tem, você vai adorar, você vai adorar. Agora começou o frio, já muda um pouco o cenário. Né? As árvores já ficam mais peladinhas, já sem folhas e tal, mas isso aqui fica aquelas vinhas quilométricas maravilhosas. E o concelho que eu estou, que é Armamar, também é capital da maçã de montanha. É uma das regiões com maior produção de maçãs de Portugal, exporta para a Espanha e tal. Então é uma região assim rural, mas pertinho das grandes cidades. Então a gente está... É fabuloso. Portugal é incrível, né? É incrível e deu um show agora nesse ano, hein? Na gestão aí da Covid, que show de bola. Se a gente comparar com outros países aqui da Europa... Sim. Não, foi outra pegada. Agora está vacilando um pouquinho. Eu tenho feito algumas reportagens, as autoridades já estão preocupadas porque as pessoas estão relaxando. E é natural que relaxem. A nossa geração não conhece nada essa privação que a gente teve durante tantos meses, né? Aqui em Portugal a gente ficou obrigatoriamente dentro de casa por 60 e tal dias. Eu não podia sair de casa. Aqui em Paris eu falho, hein? Eu não consigo. Outro dia eu fiz uma conversa aqui que eu falava o tempo todo, não foi nem aqui, foi num outro perfil meu, mas eu falava assim, aqui em Paris, o Ricardo falou pra mim assim, eu acho que você é esquizofrênica. Você não tá em Paris mais. Mas a gente ficou muito tempo confinado, né? E realmente a gente nunca teve uma experiência como essa, muito difícil. Mas enfim, as coisas aqui estão, os casos estão crescendo e tal, mas isso é outra conversa, a gente tem que se cuidar. E aí a gente voltando, eu me formei, vim morar em Portugal em 2004, e logo que eu cheguei a Portugal, aconteceu que eu, nessa busca por trabalho, eu tinha que trabalhar, né? Fui cair no jornalismo mesmo. Ou seja, minha formação no Rio de Janeiro, eu sem querer, eu precisava contar rapidinho como é que são coisas da vida. Eu sem querer tinha que reconhecer eu tinha que reconhecer o meu nível superior do Brasil aqui em Portugal para que eu pudesse ter a carteira profissional de jornalista, né? Porque no Brasil, os nossos gestores anteriores fizeram, nos anos 2000, 99, 2000, fizeram um favor de abolir a obrigatoriedade de formação superior em jornalismo para que você exerça a profissão. Que eu acho um erro, né? Tem muitos jornalistas sem diploma que é ótimo jornalista. Mas se você tem que balizar a profissão, tem que ter uma formação, não adianta. Eu defendo isso. E aqui em Portugal é obrigatório você ter a formação, ter o estágio profissional, né? Para você ter a carteira profissional de jornalista e poder atuar. Então, para eu fazer esse caminho, eu tinha que trazer a faculdade do Brasil para cá, numa época em que havia uma rixa grande entre as universidades. E eu cheguei aí em algumas universidades para reconhecer meu bacharelado no Brasil, e eles não reconheciam, queriam que eu fizesse mais 2 anos de faculdade. E eu falei, mais quase metade de uma faculdade? Eu falei, com 2 anos eu faço um mestrado, né, por exemplo. Então eu bati o pé e tal, e num congresso, eu sem querer na parte do almoço lá que a gente tinha, no meio do congresso, na pausa, eu errei de sala e entrei para almoçar numa sala que eu sentei numa mesa, só tinha diplomata, presidente, ministro, e eu ali congressista, com 23 anos, 24 anos de idade, falei, cara, entrei errado aqui. Quando eu olho, era um congresso de língua portuguesa, então quando eu olho, está do meu lado o embaixador do Brasil em Portugal, os ministros portugueses voltados para a área da língua portuguesa, e vários reitores de universidade. E na minha frente sentou, na época, o reitor da Universidade Nova de Lisboa, que é a única universidade que tem um currículo exatamente igual ao da faixa. Inacreditável essa história. Inacreditável. Não, é inacreditável. Até hoje eu tenho certeza,
né? Não estou nem falando de fé, estou falando de energia mesmo. Vamos lá, falar de energia, né? Tenho certeza que eu fui posto ali, cara. Não, com certeza, eu acredito muito nisso. Cara, Você até estava me no lugar arrepio, certo, Kátia. na hora errada. No lugar certo, na hora exata. Na hora Na hora certa. certa. Porque eu Impressionante. sentei e assim, a conversa só chegou aí no final. Eles acharam aquela. Era engraçado, não tinha tantos brasileiros nessa região, era em Viseu. Então você tem um brasileiro num congresso de língua portuguesa que vem muita gente do país africano, né, de língua portuguesa e tal. Eles começaram a conversar comigo, a gente se entendendo e tal, tinha o embaixador do Brasil, e aí na minha frente o reitor da universidade, e eu falei da minha amargura, olha, eu estou tentando reconhecer meu curso, só que eu acho que não é justo, né, fazer mais 2 anos, eu queria aproveitar 2 anos para um mestrado, para uma pós, uma coisa qualquer, né? E aí ele falou, não, mas a nossa universidade reconhece, inclusive a faixa é muito conhecida aqui, Incrível. muitos estudantes reconheceram. Cara, aí pronto, Incrível. reconheci, foi fantástico. A partir daí eu comecei a trabalhar na imprensa regional de Portugal, que foi uma escola que ninguém tem, porque você passa muito perrengue, você fica ali no meio das brigas políticas. Imagina isso, num contexto de país, a imprensa já sofre com as brigas políticas, né, que os dois lados fazem acontecer. Agora imagina isso num contexto pequenininho, numa cidade que você sai na rua, você cruza com o prefeito, cruza com o vereador, e cruza com um cara que não gosta de você, e com um cara que gosta. Então a gente aprende a fazer jornalismo ali, a estancar mesmo a situação, né? Então para mim foi muito importante. Foram experiências na imprensa regional portuguesa, em Viseu, Vila Real. Trabalhei também para um jornal dedicado a apurar crimes em Portugal. Eu falei, eu vou ficar pobre, né? Porque onde é que eu vou apurar crime em Portugal? Mas acontecem algumas coisas, só que é num contexto social diferente do que a gente tem no Brasil, por exemplo. Né? São coisas mais passionais, coisas voltadas... É muito diferente, muito diferente. E isso foi uma escola para mim. E as coisas foram andando. Depois fui trabalhar com assessoria de imprensa, não deu muito certo, eu descobri que não era o que eu queria. Né? O que eu queria era mesmo apuração, jornalismo, etc. E aí eu entro para o mestrado. Me candidato à Universidade de Coimbra e a outras 2 universidades. Tenho a felicidade de passar, fui aprovado no mestrado. E para mim, isso me deu um gás. Foi isso que me levou a escrever os livros. Eu descobri que além da minha veia de jornalista, que eu gostava, eu queria traduzir muito das reportagens que eu não tinha tempo, né, por tá preso ali a um formato de jornal, de impressão na época, eu queria alongar. Então meus livros surgem dessa necessidade de eu pegar temas e explorar esses temas com mais profundidade e transformá-los em livros. Então a literatura entra na minha vida nesse sentido. Agora, antes do mestrado, eu já comecei a firmar o meu trabalho muito nessa ligação Brasil-Portugal. Eu defendo uma coisa... E tem tudo a ver, isso é muito tua raiz, né? Sim. Viver essa fusão cultural, né? Desde pequeno, Brasil-Portugal. Exato, eu nasci no Rio, tenho nacionalidade portuguesa, como eu falei, tem essas raízes todas que a gente já comentou. Eu amo a minha cidade, amo o Rio de Janeiro, amo o Brasil. Agora você chega um momento que, como você vê seus avós imigrantes, deixando tudo que tinham, que era nada, né? Na época em Portugal, para tentar uma vida boa no Brasil, passar por tudo que passaram, depois a gente tentar a vida aqui, no sentido de ver as origens e tal, a gente acaba que a gente confunde os 2 países, a gente olha para os 2 países com um amor imenso. Então, assim, a única coisa que diferencia é quando você pega um avião para chegar de um lugar ao outro. Quando você entra no avião é que você, tô indo para outro país, porque senão você não vê diferença. E eu defendo uma tese que é a luso-brasilidade. Eu acredito que a cultura do brasileiro que tem ligações com Portugal e do português que tem ligações com o Brasil é uma coisa muito diferente do que Portugal tem com qualquer outra nação ligada à sua história. As pessoas não gostam muito da palavra colônias, né? As ex-colônias. Mas assim, é uma ligação muito diferente. Brasil e Portugal se aprofundaram, além da língua, na cultura. A gente tem muita coisa em comum que não é discutida. A gente só conhece no Brasil, Portugal, folclore, bacalhau, né? Lisboa, etc. Aí aqui em Portugal, a gente conhece do Brasil samba, telenovela, os clichês todos que fazem, né, de brasileiro. Então o que acontece? A gente tem muito para apresentar, muito para desenvolver. E eu defendo que a luso-brasilidade é como se fosse uma nação com uma cultura própria, uma raiz própria, um modo de pensar muito próprio. Você conversa com qualquer português no Brasil, eles falam, não quero voltar a morar em Portugal, sobretudo aqueles com mais idade.
o Brasil foi que me deu a vida que eu tenho hoje, etc e tal. E a mesma coisa, brasileiros que estão aqui que já não pensam em regressar, que já têm os pés muito vincados aqui. Agora, é um amor incondicional pelas duas nações e a gente confunde. O que a gente chama mais? Brasil ou Portugal? Eu tenho a minha terra de onde eu nasci, né? Mas Portugal também faz parte das minhas origens. Então, o meu trabalho jornalístico foi muito nisso, de aproximar as duas nações, né? E você chegou depois desse período trabalhando aí em Portugal, você emenda até o momento de hoje ou você chega a voltar para o Brasil? Porque você volta. Então Volto. você sai do Rio e chega em Portugal em 2004, é isso? 2004. Aí fico em Portugal, nesse percurso que eu te falei, de imprensa regional, mestrado, etc., até 2010. Vou rapidinho, deixa eu te cortar um minuto. Tem alguém perguntando qual é a universidade que reconhece a faixa. Eu acho que essa pergunta é importante responder. Sim. Hoje já outras reconhecem. Em 2004 eu tive a sorte de conhecer a Universidade Nova de Lisboa. É uma universidade, obviamente, em Lisboa. Ela é particular, mas a faculdade particular aqui é muito diferente da faculdade particular no Brasil. Então ela tem uma pegada de particular pública. Tá? Ela não tem o estigma de ser uma universidade particular que facilita a tua formação, que aqui tem muita essa visão em Portugal. Então, a Nova de Lisboa, UNL, foi que reconheceu na época o meu grau de comunicação social com habilitação em jornalismo, que aqui tem até outra palavra, não é habilitação, é comunicação social na vertente jornalismo, né? Então, foi que reconheceu. Vale muito a pena procurar a universidade, para saber, tem taxas que têm que ser pagas, mas não é nada absurdo. E eles te dão um documento, que é um segundo diploma, dizendo que você tem o grau do Brasil reconhecido. Agora, uma dica importante: quem vier reconhecer graus acadêmicos do Brasil em Portugal, é importante que peça, além do reconhecimento, também a emissão de uma nota de classificação final. No Brasil, a gente tem uma nota final de curso. Aqui em Portugal também tem, e ela vai de 0 a 20. Tá? É diferente do Brasil, que é só 0 a 10. É 0 a 20. Então, vamos dizer, você aqui tem uma nota no Brasil que é 8, geralmente aqui vai para 16, 17, isso. Depende da universidade. Tá? E aí, por que é importante essa nota? É essa nota que vai permitir que você concorra a uma outra faculdade, ou mestrado, a uma pós-graduação, doutorado, etc. E até muitas vagas de emprego pedem a nota final para avaliação curricular. Que é como no Brasil, algumas empresas, não sei se ainda hoje isso é comum no mercado brasileiro, mas algumas empresas pediam CR a partir de 7, CR a partir, né? Aqui eles pedem só a classificação final e a classificação mínima aceitável para você ingressar num mestrado, por exemplo, é 14. Ok. Né? E é então isso. Tá. E aí você então veio para cá, para Portugal em 2004. Agora eu estou em Portugal, agora eu ferrou geral. Você agora. Daqui a pouco a gente está falando em árabe aqui. Então, 2004 você veio para Portugal. Certo. 2010 eu volto para o Brasil por uma questão pessoal. Eu estava um pouco desiludido, tinha mudado de emprego e a Europa estava entrando naquela crise horrível de 2008 a 2012, se não me engano. Então eu estava até trabalhando, mas mudei de emprego e estavam meus pais no Brasil. Entrei assim numa situação, quero voltar para minha terra, quero voltar para o Brasil. Voltei. Também foi muito importante para mim, porque foi um momento que eu cresci ainda mais. Assim, em termos de estudos, fiz muita... Aqui em Portugal eu fiz algumas pós-graduações na Espanha, na Universidade de Salamanca, na Santiago de Compostela, que foi muito importante para mim. E no Brasil eu fui fazer alguns estudos também na minha área. Mas acaba que no Brasil, é engraçado isso, foi muito difícil encontrar espaço no mercado da comunicação no Brasil. Foi muito difícil, mesmo com mestrado. Eu me lembro que eu fui concorrer a vagas de jornalista, de comunicação estratégica e tal, em empresas, que eu tive que tirar o mestrado em Coimbra do meu currículo. Porque os gestores de RH diziam, você é muito qualificado, vai querer um salário astronômico. Eu queria trabalhar, né? E para mim, na minha cabeça, um profissional, quanto mais qualificação tiver, melhor é. Né? Eu vejo dessa forma. Então, tanto que eu, na minha vida, sempre que eu posso, que a grana permite, que o tempo permite, eu estou me aperfeiçoando de alguma forma. Né? Então, eu volto para o Brasil, procuro trabalho, e o trabalho que eu encontrei na época, e que foi muito importante para mim, foi de telemarketing.
Eu entrei como telemarketing do Infoglobo, para você ver. E aí eu tô na Infoglobo. Inacreditável, né, cara? E, cara, tinha muita gente bacana no telemarketing, com formações superiores também. E a gente precisando trabalhar, a gente vai aceitar os desafios. E era um trabalho que acabou que, por eu ter também a formação em jornalismo, acabou que eu ajudava a recolher informações de leitores para passar para a redação. E um dia a gente teve uma reunião na Infoglobo que aquilo me desmotivou muito. Um dos gestores lá na época, não sei se essa era a opinião da empresa ou não, mas foi o que o gestor passou para a gente. Olha, quem está aqui achando que porque tem um nível superior em jornalismo vai trabalhar para a nossa redação, tira o cavalinho da chuva porque não vai. E naquela hora, eu mesmo não tendo essa intenção, eu falei, cara, aquilo isso é muito cruel. É cruel de você falar para 50 pessoas que estão ali investindo nas suas carreiras, nas vidas, e a partir daí eu fui procurar outra coisa. Bom, resumindo, eu fui cair no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Fui trabalhar no NPI. Eu trabalhei no edifício à noite, esse que está sendo vendido agora. Um edifício por dentro, ele é muito lindo, é mal conservado, né? Como tudo no Brasil, as coisas demoram a funcionar e não funcionam. Estava muito mal conservado, com problemas de segurança, mas é um prédio com uma história fabulosa, linda. Primeiro arranha-céu da América do Sul, né? Então, o maior, na verdade, o maior arranha-céu da América do Sul, na época em que ele foi construído, ali na Praça Mauá. E Sim. No NPI fui muito feliz também. Eu fui trabalhar numa área de secretariado, né? A gente trabalhava com processos de marcas e patentes, né? E aí coisas foram acontecendo lá dentro. Lembra daquela história que eu falei que eu sentei na mesa na frente do reitor, né, em Portugal? No INPI surgiu uma vaga na área de recursos humanos, precisavam de uma pessoa, e quando eu fui fazer a reunião com o coordenador era de família portuguesa, a mesma coisa que eu, lá e cá, lá e cá, lá e cá. E aí, então, perfeito, né? Desenvolvemos uma sinergia, eu entendi o trabalho que ele precisava, ele entendeu também no que eu podia ajudar. Então, assim, informalmente eu ajudava um pouquinho também na comunicação interna do setor, né? Porque eu não estava lá para desempenhar funções na comunicação, mas foi muito importante, cara, e como eu aprendi trabalhando na função pública. Eu aprendi, por exemplo, que funcionário público trabalha. Porque o pessoal lá trabalhava demais. Muito. Gente, e olha, muito vou te falar, séria. O INPI as pessoas não têm ideia do quão complexo é aquela engrenagem. E estratégico para o desenvolvimento do país. Estratégico, super. Tá, o capital intelectual do país ali, né? Cara, trabalhei com muita gente boa, em vários níveis de posição dentro do Instituto. Aprendi muito. Eu não era funcionário público, eu era um colaborador. Eu era contratado para aquela função. Né? Uhum. Então, aprendi muito, cara. E tinha servidor que entrava lá de manhã e saía quase de madrugada. E trabalhando mesmo, entendeu? Cara, para mim foi muito bom. Aprendi muito. Fiquei lá 7 anos e saí para vir para cá. Justamente nesse sentido. Tem 2 anos, mais ou menos, que eu saí da NPI, pedi para deixar o cargo, a função, porque eu estava decidido a vir para Portugal. Mas nesse meio tempo todo em que eu estou contando para você minha história, eu trabalhava com jornalismo. Eu trabalhava na NPI, trabalhava para 3 agências de notícias internacionais, fazendo notícias que ligavam a América do Sul e a União Europeia. Hoje, por exemplo, eu sou responsável em 2 agências de notícias por apurar situações envolvendo a comunidade portuguesa na América do Sul. Então eu cubro Uruguai, Paraguai, pessoal da Venezuela, né? Tá passando maus bocados. Que incrível muita isso! Coisa. Eu tinha uns 4 empregos ao mesmo tempo, né? Tinha muita vitalidade e a gente fazendo o que gosta era muito tranquilo, né? E no meio disso fazendo meus livros e tal. Então uma pegada importante. Eu gosto do que eu estou fazendo. Hoje eu estou fazendo doutorado na área de ciências da comunicação também, porque é aquilo, eu quero me aperfeiçoar, eu não sei te dizer se eu tenho ideia de trabalhar um dia na universidade, não sei. Mas eu quero ter esse conhecimento para mim e poder utilizar ele da melhor forma possível no desempenho da minha função, né? Pô, é fantástico. Eu tô apaixonada, Igor. Encantada. Muito bacana. Legal. Qual foi o seu primeiro livro? Qual foi o primeiro insight que você teve? O que você
e como começou essa história de vou escrever Posso um livro. mostrar? Posso Claro, mostrar ele? deve mostrar Eu já deixei tudo. aqui. Sabia que você ia perguntar isso. O primeiro foi este daqui, Maria Alcina, A Força Infinita do Fado. Essa senhora só é uma fadista portuguesa, né, de Castro Daire, uma região, um concelho aqui do distrito de Viseu, fica a 30 minutos aqui da minha casa. Ela foi para o Brasil, tem uma história de vida fantástica, é hoje o principal nome de Portugal no Brasil nas lides da música portuguesa. Ela faz muitas novelas na Rede Globo, assinando trilha sonora, por exemplo. Ela dá consultoria para emissoras que fazem novelas falando da cultura de Portugal. E ela tem uma história de vida muito rica, que é rapidinho aqui. Tem que ler o livro para saber tudo, né? Eu quero, com certeza. Mas eu resumo que ela foi para o Brasil nos anos, se não me engano, 60. Se ela estiver ouvindo e eu estiver errando, me desculpe, eu escrevi, foi lançado em 2016, algumas coisas já não me lembro. Mas ela chegou no Brasil porque o pai dela, quando ela era muito pequenininha aqui em Portugal, foi para o Brasil para fugir dos problemas da guerra. Os homens aqui se alistavam ao exército e quem não queria ir tinha que fugir, tinha que ir para outro país, procurar outra condição de vida. Só que o pai dela foi para o Brasil e nunca mais ela e a mãe dela souberam do pai. Um dia a mãe dela, alguns anos depois, a mãe dela decide ir ao Brasil com ela. Quando chega no Brasil, aconteceu com muitas famílias portuguesas, o pai já tinha outra família. Então, o pai já tinha outra família, ela começa a trabalhar, eu já estou no Brasil, vamos ficar no Brasil. Ela e a mãe começam a trabalhar, eles moram em comunidades, né, favelas na época também, passando por problemas, até que ela se casa com um senhor que ela achou que era o amor da vida dela, só que ele tinha problemas com bebida, e de repente ela, para espantar aquela tristeza, começa a cantar. Ele descobre esse dom nela e começa a agredi-la para que ela cantasse, ela trouxesse dinheiro para casa. Então, assim, ela tem uma história de vida que para mim é uma superação fantástica. E ela hoje sobe no palco e canta o fado português como uma senhora imponente. Não sei se todo mundo conhece, mas, por exemplo, Portugal tem um grande nome do fado, que é a Amália Rodrigues, falecida, que era amiga pessoal da Maria Alcina. A Maria Alcina teve um restaurante também em Ipanema, chamado A Desgarrada, que foi um dos primeiros restaurantes portugueses, casas de fado portugueses no Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro livro, lançado em 2016, e o prefácio é Carlos do Carmo, o maior cantor de fado da história de Portugal. Vivo ainda, graças a Deus, que tem muita história para contar para a gente aí. Sensacional, Igor, sensacional. E esse livro, você, por favor, além de me mandar uma foto para eu colocar aqui para o pessoal no Conteiro, eu quero saber como é que a gente consegue esse livro. Online? Venda online? Vende. Quem quiser pode me procurar nas redes sociais, até mesmo por esse meu link do Instagram, @IgorLopesRJ, ou no Facebook Igor Lopes, ou pelo meu e-mail, igorpereiralopes@gmail.com. igorpereiralopes@gmail.com. Esse foi o primeiro livro. O segundo foi sobre os 50 anos da Casa de Viseu, do Rio de Janeiro. É uma casa portuguesa que está no bairro da Vila da Penha, né, zona norte do Rio de Janeiro. O que é interessante nessa casa? Eu falo no livro sobre os 50 anos como essa comunidade portuguesa ajudou a formatar o que é hoje o bairro Vila da Penha, né? Tem os seus problemas sociais, mas o bairro cresce muito em função da casa. Então eu conto essa história no livro. Foi lançado 6 meses depois desse que eu apresentei a Maria Alcina. Esse está esgotado, não tenho nenhum exemplar para mostrar para você. O terceiro livro, eu fui convidado, vou te mostrar também, pela Casa do Minho do Rio de Janeiro, para escrever este livro, que é sobre o rancho folclórico Maria da Fonte, da Casa do Minho do Rio de Janeiro. Primeiro que a Casa do Minho é uma das principais entidades portuguesas no Rio de Janeiro. Ela promove mensalmente as festas portuguesas, a cultura de Portugal e essa união luso-brasileira. Tá? Esse livro conta os 65 anos da fundação do rancho, né? Eu fiz uma pesquisa em Portugal, pesquisa no Brasil, entrevistei pessoas que fazem parte da história do rancho, etc., né? E o que é legal também? Maria da Fonte é o nome de uma guerreira em Portugal. Uma guerreira que expulsou os espanhóis sozinha, sem armas, sem ferramentas, sem nada na mão, numa invasão. E ela ficou muito conhecida na história de Portugal e foi parar no Rio de Janeiro como o nome de um rancho folclórico. Então, assim, eu tinha que esmiuçar essa história.
né? E aí conversei com muita gente da área, historiadores, para saber. Esse livro foi lançado ano passado no Brasil, em Portugal, e a gente foi lançar em Buenos Aires também. Porque tem uma comunidade portuguesa em Buenos Aires muito grande, e a gente também foi apresentar esse livro lá. Igor, e cada livro desse você faz um mergulho absurdo na história, né? Te permite realmente esmiuçar detalhes das duas culturas de uma forma riquíssima para você. O conhecimento que você tem das duas culturas hoje é o que eu faço. Esse trabalho, todos esses trabalhos que eu faço, o que eu pretendo é isso aqui. É a junção Brasil-Portugal em termos culturais, também políticos, que é muito importante, que as coisas não caminham sem diálogo político, diplomáticos, econômicos. Eu acho que os países se conhecem muito pouco, por isso que eu defendo a luso-brasilidade, que é algo que integra. A gente já tem os afetos ali. Inclusive, eu tenho uma agência de comunicação chamada Incomparáveis, que é justamente porque eu digo que essa ligação Brasil-Portugal é incomparável. E nela eu trato de temas que unem Brasil e Portugal, União Europeia e Mercosul também. E dentro dessa minha agência, todo o trabalho que eu faço, todo o livro que eu faço, eu chamo as autoridades dos dois países a participarem, a darem a cara, a falarem sobre as comunidades, para elas se sentirem representadas e ninguém achar que está num limbo perdido. Não é um limbo, não é um vazio, é uma história, né? Para fechar a questão dos livros, este aqui é o meu recente, que foi apresentado na Feira do Livro de Lisboa, né? Na última Feira do Livro de Lisboa agora, a convite da Rede Sem Fronteiras. Eu fui participar da Feira do Livro, apresentar publicamente este livro, que era para ter um lançamento este ano, mas é impossível, né? Não dá para fazer nada. Com a Covid não dá. Com a Covid. E é um livro que é sobre o arquipélago dos Açores, que Portugal tem 2 arquipélagos pertencentes a ele, que é os Açores e a Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é mais conhecida por causa do Cristiano Ronaldo, né? Todo mundo fala do Cristiano Ronaldo, da Ilha da Madeira, etc. e tal. Mas os Açores é um arquipélago português composto por 9 ilhas, fica a 2 horas de avião do Porto de Lisboa. É um arquipélago maravilhoso. Eu dei o nome do livro Açores em Cores, porque esta paisagem é que você encontra lá nas principais estações do ano. E você, Kátia, sabe tão bem quanto eu que todo brasileiro procura, às vezes, paisagens destas, Nova Zelândia, nos países nórdicos, Escócia, etc. E está nos Açores. Há 10 horas de voo do Brasil, 8 horas para Portugal, mais 2 horas. E falando o mesmo idioma, né? Mesmo idioma. Gilza está aqui falando, meu avô nasceu nos Açores. Olha Gilza, que maravilha. Um beijo, Gilza, um beijo. Obrigado pelo registro aí. E esse livro, eu tive o apoio do governo regional dos Açores para fazer. Foi um livro que me deu muito prazer, porque eu entrevisto os principais líderes dos principais setores de atividade dos Açores. Qual é a proposta do livro? Não é divulgar os Açores como um guia turístico, está longe disso. Eu conversei com gente da área de marketing digital, da área de... A Agência Espacial Portuguesa está nos Açores, por exemplo. Então eu promovo os Açores de acordo com as suas potencialidades. Não só, olha, tem um mirante maravilhoso, uma paisagem maravilhosa, não. Eu falo dos Açores como os Açores têm que ser vistos. Por exemplo, eles são a base da OTAN na Europa, né? Da NATO, que Incrível, e a coisa que a pessoa não tem esse, quer dizer, eu não tinha esse conhecimento, né? Uhum. É maravilhoso, é maravilhoso. Os Açores, todo mundo precisa conhecer. Eu estive lá num congresso para jornalistas e não esperava encontrar o que eu encontrei. Primeiro que são ilhas todas vulcânicas, né? Então você tem já uma paisagem diferente, mas tem uma pegada de natureza fabulosa, né? E você tem a região das Furnas também, que você come um cozido à portuguesa feito com o vapor da lava do vulcão. Uau! Né? Então assim, os restaurantes pegam a panela, dispõem os ingredientes ali dentro, geralmente, segundo me falaram, até uma ordem, os legumes serem embaixo e a carne por cima, para aquele suminho da carne, a proteína, entranhar. Isso é ótimo de falar perto do jantar, né? Então aquilo... E a panela tá ali, não vai ao fogo, é apenas naquele vapor, depois de algumas horas se tira e se come daquele jeito. Então os Açores têm uma cultura muito própria. Deve ser uma coisa, né? Qual é o nome desse prato? É um cozido. É um cozido à portuguesa, só que é cozido das Furnas,
que é uma região ali dos Açores e que você come maravilhosamente bem. Tem a Aliás, Flávia Mariá. come-se muito bem em Portugal. Oi, Flávia, aí. A Flávia Mariá, ela é vice-presidente da Academia de Letras e Artes Paranapuã. Ela está morando em Portugal agora, é uma academia fundada no Rio de Janeiro. E eu sou acadêmico também, tenho o prazer, então eu queria mandar um beijo para a Flávia, que é de uma amiga, é vice-presidente dessa academia aí. Enorme. Incrível! Ô, gente boa passando por aqui, gente! Que tribo linda! Verdade. Ficam horas cozinhando. Ficam, verdade. E é maravilhoso. É aquilo que você falou, come-se muito bem. E as pessoas têm, às vezes, medo de falar isso, mas come-se bem barato. Come-se bem barato. É uma culinária acessível, sabe? Exato, exatamente. Existe um preconceito de que a comida é barata, não sei o quê. Não, é barata e muito boa, muito acessível. Eu fiquei impressionada com a diferença. A gente esteve aí ano passado, foi, Ricardo? Enfim, a gente esteve aí em Portugal e a gente achou uma diferença tamanha. Primeiro que se come muito bem, depois que é muito farto, muito bem servido e muito barato. Eu fiquei muito impressionada. Adorei. O Ricardo já pedalou muito por Londres, não? Porque esse rapaz, ele pedala tudo por canto, né? Ricardo ainda não pisou na rua, porque a gente só foi liberado. Ontem foi o primeiro dia. Quando a gente chega de Paris para cá, a gente faz um isolamento, uma quarentena, né? Porque a gente chega de viagem. E ontem foi o primeiro dia que permitido, mas ele está trabalhando, isso vai conseguir sair no final de semana. E ontem choveu muito, saí curtinho, hoje eu já saí um pouquinho mais, mas ele ainda não pôde pedalar. E as bicicletas ainda estão na mudança, ainda não chegaram aqui. Tô doido para ver a versão londrina das fotos dele de Paris. A bicicleta em tudo quanto é canto, né? Tudo, muito legal. Então um abração para ele. Obrigada, Igor, obrigada. Mas me diga então foram 4 livros. 4 livros. E todos nessa pegada de aproximação Brasil-Portugal. Eu estou preparando um novo livro agora, que é até em primeira mão, não falei isso em lugar nenhum. Estou preparando um primeiro livro que nós temos uma cidade em Portugal chamada Viana do Castelo. Viana do Castelo fica na região do Minho. Região do Minho é justamente aquela região dos trajes folclóricos que a gente vê no Brasil, daquelas mulheres com aquelas roupas folclóricas, é dessa região do Minho. Viana do Castelo é muito famosa nesse contexto em Portugal e a Casa do Minho trata dessa cultura minhota, né? De Viana do Castelo, do traje vianês, etc. E tem uma festa muito famosa chamada Festa da Nossa Senhora da Agonia, ou só Festa da Agonia. É uma festa religiosa, mas com um lado lúdico, profano, digamos, muito grande. Você tem o desfile dos trajes para ensinar as novas gerações que os trajes representam. Isso acontece em que época do ano? Em agosto, sempre em agosto. Né? A data de Nossa Senhora é aniversário. Pois é, e você tem que vir conhecer nessa época. Né? Já estou já programando, vou para o seu aniversário. Exatamente, não para o seu, né? Só para o meu. Pro teu. E, assim, aquilo é uma festa riquíssima, é muito conhecida no norte de Portugal. Aquelas mulheres todas trajadas e usam peças de ouro de valor incalculável no meio da rua, porque vão guardando de geração por geração e querem mostrar aquilo. Né? Eles chamam a chieira, né? Que é a forma do orgulho de você mostrar as roupas da Viana. Você tem um desfile etnográfico que eles não gostam de comparar assim, mas para nós é mais fácil. Por exemplo, aquele desfile da Marquês de Sapucaí, em que tem um storytelling ali, contando direitinho uma coisa atrás da outra. Eles fazem isso contando a história da cidade, da região, do folclore. E depois você tem uma procissão ao mar, com os andores em barcos, andando pelo mar. É fabuloso mesmo para quem não tem muito... não está muito voltado para a parte religiosa, vale muito a pena. Sim, mas isso até como um momento cultural, né? Pois é. E a cidade ela liga a Viana do Castelo até Dark, que é uma outra cidadezinha do lado do... Você tem o Rio Minho, e tem uma ponte que cruza de Viana, é coisa de 1 quilômetro, 2 quilômetros. E a ponte foi construída por Gustave Eiffel, na mesma altura. Você sabe que hoje, pessoal, hoje, a Levarte, se entrar no perfil Levarte Turismo, que é especializado em turismo em Portugal, ela coloca exatamente a placa de Gustave Eiffel, não sei se é exatamente
no local e tudo que Pode você está ser, falando, pode ser. mas acredito que sim. Porque É eu vi centenária a hoje. ponte. É muito imponente, não tem muita história. E onde é que o livro entra aí? Eu estou fazendo um livro porque muitos brasileiros visitam a Festa da Agonia e não sabem sequer o que é festa. Então eu estou fazendo um livro, Festa da Agonia para brasileiros e luso-descendentes, para mostrar a imponência da importância dessas festas de nível cultural, de nível de aproximação entre Brasil e Portugal, para quem está no Brasil e só ouve falar da festa, que é muito famosa nesse circuito, né? Esse livro aqui dos Açores, eu esqueci de falar, ele também foi vocacionado para brasileiros, luso-descendentes e açor-descendentes. Então já é um vocabulário já para explicar para as pessoas os Açores. E esse livro que você, o novo livro, esse que você está produzindo aí, que você está finalizando, é para quando? Esse é só para... A previsão é março do ano que vem. Mas vai depender de um vírus que anda circulando aí pelo planeta, né? A gente não consegue mais prever nada. E datas, esquece datas, né? Esquece datas. É impossível. É impossível fazer qualquer previsão, porque tudo ficou muito volátil hoje em dia, né? Você, por exemplo, eu gostaria muito de fazer um evento e até poderia ter gente aderindo para conhecer o livro, mas eu não vou expor as pessoas a uma situação que a gente pode esperar. Então eu estou promovendo a obra online. Quem tiver interesse de conhecer, eu já falei aqui as redes por onde pode me procurar, mas eu tenho programado a apresentação pública do livro no Brasil em outubro do ano que vem. Olha a previsão que a gente faz. É isso. E é uma previsão até otimista. Otimista. Tudo pode acontecer, né? Eu lembro bem que quando a gente começou a ficar dentro de casa, quando começou o confinamento, minha mãe me perguntava assim, eu tô louca pra ir aí, eu tô louca pra ir pra aí. Você acha que em julho já dá pra eu ir pra aí? Eu falei, até julho isso já passou. Eu nem sabia que ia me mudar aqui pra Londres, né? Mas eu falava assim pra mim, aí depois ela falava assim, quando eu avisei que me mudaria pra Londres, ela falou assim, quando que vocês vão se mudar? Eu falei, em outubro. Em outubro, eu vou poder te ajudar na mudança. Pois, não vai. Não vai. E aí ela fala assim, Natal, eu falei, mãe, esquece isso. Para de botar datas, porque ninguém sabe nada. Não dá. Vamos viver um dia por vez, para a gente também não ficar nessa ansiedade, né? Não dá. Acho que a gente tem que aprender também a sentir um pouquinho o momento, a lidar com o momento. Temos que ter os cuidados que nos orientam a ter. Né? Eu, por exemplo, defendo o uso de máscara, por mais que seja horrível, eu uso óculos, eu fico embaçado. Eu também, eu fico com tudo embaçado, eu não respiro bem. Já tentei o sabonete na lente do óculos, não funcionou. Já comprei um líquido caríssimo que é para quem faz esqui, que diz que não deixa embaçar, aquilo não funcionou para mim. Então é horrível, mas você tem que usar, tem que higienizar as mãos. Se não tiver o álcool em gel, tem que ser realmente com sabão, etc. e tal. Então, é uma coisa importante. E evitar, de fato, aglomerar. A placa fica onde era o gabinete do Gustavo Eiffel, no Palácio da Bolsa no Porto. Já é outra isso. situação, mas tem também essa ligação engraçada de Eiffel com Portugal. Tem uma história engraçada nesse sentido. Muito. Aliás, assim, Portugal tem uma riqueza enorme, né, na história. Eu sou louca, eu conheço pouca coisa, eu tenho conhecido alguma coisa acompanhando a Levarte Turismo, que sempre está falando muito sobre a cultura, sobre a história e tal. E eu encanto, e eu vou ler todos os seus livros para conhecer mais. Os livros têm versão digital também? Nesse momento ainda não tem. Eu tenho a previsão de fazer, mas eu gosto muito, Kátia, do livro. Eu também. Eu gosto de entortar o livro, gosto de dobrar, botar embaixo do braço. Eu acho que o livro ele é tão importante para o nosso desenvolvimento intelectual. Eu também acho. Saúde mental mesmo. E também é um belo adorno nas prateleiras, né? Por isso que eu faço eles bem bonitinhos. Não, o livro é algo que... Eu adoro o livro tátil. Não sou contra livro digital de forma alguma, porque eu trabalho com social media, então eu estaria jogando fora minha formação. Mas o livro, sobretudo, documentos não. Documentos eu não tenho nada impressa, tudo PDF, tudo digital. Agora, livro, eu ainda acho que a última página do livro é na tua mão. Eu acho que a história final está aqui. Você sente o que o livro quer te transmitir somente manuseando. Eu tenho muito essa sensação. Eu tenho também. Eu sou aficionada por pegar, folhear, sentir o cheiro da página e guardar, olhar e pegar de novo.
Muito bom. Igor, assim, eu estou impressionada com você, porque como você falou no início, eu te conheci com 15 anos, e de repente a gente está aqui sentando, tendo uma conversa. Tô com o cabelo branco aqui já, olha. Você tá lindo, você tá incrível, cara, que bela formação a sua. Obrigado, eu tô realmente muito encantada daquele menino, né, que eu levei pra Disney, né, gazeteiro toda a vida, aquela coisa. A gente se divertiu muito, foi muito bacana. Cara, sabe uma coisa que eu me lembrei aqui agora? A sua mãe fazia turismo, mas ela vinha muito para Paris, não era? Era. E eu falava assim para minha mãe na época: mãe, a gente tem que juntar dinheiro para ir a Paris. Vamos com a Leila Werneck. Isso. Eu fiz faculdade com a sua mãe, olha isso. Fizemos direito na Estácio. Né, na Estácio, é verdade. Muito bom. Muito delícia. Bom mesmo, e assim, eu tive um prazer enorme em te escutar, uma admiração gigantesca. O carinho você já sabe, e eu já rasguei aqui no início, já para todo mundo, mas obrigado. Que admiração de ouvir tanta coisa, tanta cultura. E eu espero, a gente teve uma horinha conversando aqui, mas eu não quero te largar mais. Por favor, vamos manter contato e quando puder, quando toda essa Covid passar, Paris, Londres ou em Portugal, vamos estar juntos, que vai ser um super encontro, Igor. Com certeza, super obrigada por essa conversa. Que aprendizado foi. Que bom, Dilza, que você gostou. Que bom o pessoal que está aí acompanhando a gente. Que delícia. Bacana, queria agradecer muito primeiro o convite. Eu tenho um carinho muito especial por você, pelo Ricardo, pelo teu filho, pela tua mãe também. A gente às vezes acompanha. A rede social é boa e é ruim, né? Porque na rede social a gente ganha assim meio que ficamos num estado de conforto. Eu tô vendo a Kátia, ela tá bem e tal, mas a gente acaba que não conecta muito, não consegue se encontrar, bater muito, etc. Cada um segue uma vida diferente. Mas eu queria agradecer muito o espaço, dizer que tem um carinho muito grande por você e pela tua família. Minha mãe também. Toda hora ela vê alguma coisa tua no Facebook, engraçado que em época de eleições, tantas as vezes as pessoas implicavam. Eu e a Ana, a gente convivia bem, aí a pessoa falava assim, olha, você trata de falar. Aí eu falei assim, o fato da gente pensar diferente tem nada não diminui em nada o nosso amor. O nosso amor é muito maior que isso. A gente nunca muito maior. E convicções a gente muda ao longo da vida. E isso é natural. isso. E assim, tem um momento que você pensa de uma forma, que pensa de outro. O importante é a gente evoluir, estar convicto de que está tentando pensar as coisas pelo lado positivo, né? Exatamente. Agora, que a gente quer a mesma coisa. Eu também. Igor, muito obrigada. Um super agradável esse papo falando em Portugal. Quero ler o livro dos Açores. Legal, obrigado. Zilza, faz contato com o Igor, que ele vai te explicar o caminho das pedras. Beijo, gente. Eu vou deixar aqui o perfil do Igor. Essa conversa está salva, vai ficar salva agora no IGTV. Agora vai levar um tempo até ir para o YouTube, porque a gente está sem o computador do Gabriel, blá, blá, blá. Mas vai estar aqui no IGTV. Quem quiser mandar para outras pessoas ou rever, está aqui. Pessoal, muito obrigada quem esteve aqui. E, Igor, aquele beijo gigante, viu? Muito obrigado, tá? Pessoal do Ponteiro aí, continue acompanhando a Kátia, que a Kátia tem muito amor pelo que faz, é um projeto dela maravilhoso. Primeiro que tem uma imagem visual linda, tem ela apresentando aí com muita sabedoria. Parabéns. Muito obrigado por deixar eu fazer parte disso, tá bom? Obrigada. Você é tribo Ponteiro e é dono do meu coração. Super beijo, Igor. Beijo imenso pra ti. Tchau, manda beijo pra tua mãe. Pode deixar, pode deixar. Beijo, galera. Beijo.